Hoje quero trazer para vocês uma reflexão profunda e extremamente relevante sobre um tema que afeta diretamente a vida de milhões de trabalhadores brasileiros: a questão da periculosidade e seu reconhecimento para fins de aposentadoria especial. Esse é um assunto que mexe com quem trabalha exposto a riscos que ameaçam a integridade física e até mesmo a própria vida, e acredito que precisamos falar mais sobre isso, pois envolve direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Ao mesmo tempo, uma luta constante contra decisões que parecem ignorar a realidade de tantas profissões. Vamos voltar um pouco no tempo para entender o contexto. Em 29 de abril de 1995, uma mudança significativa aconteceu com a publicação da Lei 9.032 de 95, que alterou as regras da aposentadoria especial no Brasil. Antes dessa data, profissões que envolviam periculosidade, ou seja, atividades com risco iminente à vida ou à saúde, eram reconhecidas pelo INSS como passíveis de aposentadoria especial, com tempo de contribuição reduzido. Mas, a partir daquele dia, o INSS tomou uma decisão que muitos consideram arbitrária. Passou a exigir a comprovação exclusiva de exposição a agentes nocivos, como os de natureza química, física ou biológica, e deixou de considerar a periculosidade como critério suficiente. Em outras palavras, o INSS decidiu, de forma unilateral, que o simples risco à vida ou à integridade física não era mais motivo para garantir esse direito. Essa mudança não foi algo trivial. Ela impactou diretamente trabalhadores de diversas áreas, como vigilantes, eletricitários, frentistas, profissionais da indústria armamentista e tantos outros que lidam diariamente com situações de perigo real. A Constituição Federal, que é a nossa lei maior, prevê em seu artigo 7º, inciso 23, a proteção ao trabalhador em atividades de risco e no artigo 201, parágrafo 1º, estabelece que a aposentadoria especial deve ser concedida a quem exerce atividade que prejudique a saúde ou a integridade física. Então, como o INSS pôde simplesmente ignorar isso? A resposta está em uma estratégia que muitos especialistas apontam como deliberada. Ao excluir a periculosidade, o órgão reduziu significativamente o número de benefícios concedidos, transferindo o ônus da prova para o trabalhador, que passou a depender de longas batalhas judiciais para fazer valer seus direitos. E assim começou uma verdadeira saga. A partir de 1995, trabalhadores começaram a recorrer à justiça para reverter as negativas do INSS. Imagine a situação. Você trabalha há anos em uma atividade perigosa, contribui para a Previdência, mas, na hora de pedir sua aposentadoria especial, o INSS diz não. O que restava? Entrar com um processo judicial. Foi o que fizeram, por exemplo, os eletricitários. Em 2013, eles conseguiram uma vitória importante no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 534. O STJ reconheceu que a exposição à eletricidade acima de 250 volts é sim um agente nocivo que justifica a aposentadoria especial. Esse julgamento teve repercussão geral, o que significa que deveria servir como precedente para casos semelhantes. Mas o que aconteceu na prática? O INSS continuou negando os pedidos, em um claro desrespeito à decisão judicial. Esse descumprimento não é apenas uma questão burocrática, é uma afronta ao Estado democrático de direito. Vivemos em um país onde a lei deve valer para todos, e quando a justiça decide, espera-se que as instituições cumpram. Mas o INSS, ao ignorar essas decisões, coloca o trabalhador em uma posição de vulnerabilidade absurda. Ele contribui, ele prova seu direito na justiça, ganha a causa e ainda assim o benefício é negado. Isso é inadmissível. Eu arriscaria dizer que estamos diante de uma conduta que beira o crime de responsabilidade, porque como pode um órgão público desrespeitar sistematicamente ordens judiciais e os direitos dos cidadãos? Agora, vamos falar dos vigilantes, outra categoria que sofreu muito com essa história. Após anos de negativas e processos, eles também conseguiram um avanço no STJ em dezembro de 2020, com o julgamento do tema 1031. O tribunal reconheceu que a periculosidade na atividade de vigilância, especialmente para quem trabalha com porte de arma em serviço, justifica a aposentadoria especial. Foi uma conquista enorme. Mas, como tudo nessa história,
não acabou aí. Esse processo chegou bem na transição da reforma da Previdência, promulgada em 13 de novembro de 2019, que mudou novamente as regras do jogo. O STJ decidiu que a periculosidade dos vigilantes poderia ser reconhecida tanto pelas regras anteriores quanto pelas posteriores à reforma, mas deixou a palavra final para o STF. É aí que entramos no tema 1209, o processo que está atualmente no STF, sob relatoria do ministro Nunes Marques. Esse tema, que já está há mais de 2 anos no gabinete do ministro, vai decidir se a periculosidade pode ser reconhecida para a aposentadoria especial e como isso se aplica antes e depois da reforma de 2019. E aqui vem a parte mais interessante. O que era inicialmente uma discussão focada nos vigilantes ganhou uma dimensão muito maior. Em dezembro de 2024, começaram a chegar ao STF processos de outras categorias, como eletricitários, frentistas, trabalhadores da indústria petrolífera, da indústria armamentista, de explosivos, entre outros. O Supremo, então, determinou que todos os processos relacionados à periculosidade no Brasil fiquem parados ou sobrestados, até o julgamento do tema 1209. O que isso significa? Que o tema 1209 virou o grande divisor de águas. Ele não vai impactar apenas os vigilantes, mas todos os trabalhadores que atuam em condições de risco. Se o STF decidir favoravelmente, profissões que lidam com explosivos, eletricidade de alta voltagem, armas, ou até mesmo atividades em alto mar podem ter o direito à aposentadoria especial reconhecido. Mas, se a decisão for contrária, o precedente de 1995, quando o INSS excluiu a periculosidade, pode se consolidar de vez, sepultando as esperanças de milhões de trabalhadores. E o que está em jogo no tema 1209? Basicamente, o STF vai analisar se a periculosidade pode ser reconhecida com base nas regras anteriores à reforma, até 13 de novembro de 2019, e nas regras posteriores, que dependem de regulamentação ainda em tramitação, como os projetos de lei complementar PLP 42 de 2023 e 245 de 2019. Esses projetos, que estão sendo discutidos no Congresso, tentam definir como a aposentadoria especial será aplicada daqui para frente. Mas até agora o texto sugere que a periculosidade seria reconhecida apenas para algumas categorias, como vigilantes e eletricitários. Isso é preocupante, porque excluir outras profissões seria uma discriminação injustificável, ferindo o princípio da igualdade. Na minha visão, o STF tem uma chance histórica de corrigir uma injustiça que começou lá em 1995. Antes da reforma, a periculosidade estava prevista na legislação e na Constituição, e os trabalhadores que conseguirem provar exposição a riscos até 13 de novembro de 2019 têm grandes chances de vencer. Depois dessa data, porém, tudo depende de como o Congresso vai regulamentar a questão. E até agora, o cenário não é animador para todos os trabalhadores. Para quem tem processos parados na Justiça aguardando o tema 1209, uma dica: enquanto espera, vale a pena verificar se você se enquadra em alguma regra de transição da reforma ou em outro critério para aposentadoria especial, como insalubridade. Assim, você pode buscar um plano B enquanto o STF não decide. A previsão é que o julgamento ocorra ainda em 2025 e estaremos de olho para trazer todas as atualizações. Esse tema é mais do que uma questão jurídica. É uma questão de cidadania, de respeito ao trabalhador que arrisca a vida todos os dias. O INSS, ao negar direitos e desrespeitar decisões judiciais, criou um problema que agora está nas mãos do STF. Vamos torcer para que a justiça prevaleça e que o tema 1209 traga dignidade a quem tanto merece. Até a próxima, pessoal. Fiquem atentos e continuaremos acompanhando essa história de perto.